Fala, meu querido, tudo bem? Provavelmente você está aqui porque você está sabendo, né, que eu convidei o Lucas Marques para um debate, porque saiu um corte de um treinamento dele, onde ele falava que imóvel na planta não era investimento. Quem foi que disse que imóvel na planta é investimento? Né, assim, com toda a convicção. E eu ironizei, eu fiz um vídeo ironizando isso, e depois esse vídeo escalou, e aí eu convidei ele para um debate, para ele poder discutir comigo, presencialmente, sobre se imóvel na planta é ou não um investimento. Aí ele falou que debate com qualquer um, mas com ele não. Hashtag com ele não. E aí eu resolvi, né, fazer um vídeo aqui para poder contra-argumentar o que ele falou no corte dele, porque eu não vou ter a oportunidade de discutir com ele presencialmente. Então, a minha única alternativa vai ser falar aqui. E para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Dantas, tenho 17 anos de mercado imobiliário, sou sócio fundador da MyBroker Imobiliária e tem algum tempo, né, que eu trabalho com lançamento e com revenda. 70% do faturamento da empresa hoje vem de lançamento, 30% vem de revenda. E eu acredito que as duas peças são complementares. Não existe o terceiro sem o primário. Então, qualquer construção foi um loteamento antes, ele teve um lançamento antes. Ele dá treinamento sobre revenda, e eu acho que ele faz um bom trabalho com relação a isso. Só que daí, afirmar categoricamente isso, que foi a parte que me tocou, foi a parte de perguntar quem foi que disse que, né, essa parte generalista, que eu acho que é um erro de comunicação, assim, que as pessoas têm que evitar muito. Se você faz isso, pelo amor de Deus, para. Todos, sempre, nunca. Generalista, não faça isso, né, porque isso prejudica muito a sua comunicação. Se eu acho um único exemplo que foge do todos, você já acabou seu argumento. Então, é melhor você usar geralmente, quase sempre, você usar outras formas de linguagem. Não essa de quem foi que disse, né? A única forma de investimento é em SCP, foi o que ele disse, né? A única forma de investimento é em SCP. SCP é um bom método de investimento. Você compra ali da incorporadora antes, geralmente, do lançamento. A incorporadora precisa de um dinheiro para imobilizar tanto no stand quanto na compra da área, desenvolvimento de projeto, aprovação, lançamento, primeiro start ali da construção. Ela precisa de um recurso e geralmente ela convida algumas pessoas para poder comprar imóvel com preço, praticamente preço de custo, né? E ele falou que essa é a única forma de investir. Não, a única não. Pode ser uma muito boa, pode ser uma das melhores, mas a única é muito distante. SCP é para quem é capitalizado. Então, a pessoa que não é capitalizada, ela não pode investir no mercado imobiliário. Essa é a primeira questão. A pessoa que não é capitalizada não pode investir no mercado imobiliário. Meio que eu tenho milhares de exemplos de pessoas que fizeram muito dinheiro no mercado imobiliário. Ah, mas tem um ou outro que não fez, que destratou, que não entregou e não sei o quê. Todo imóvel na planta é um bom investimento? Não, não é. Mas agora, quando você sabe com relação à lei de oferta e procura, e aí você precisa entender. Quer entender como é que funciona o capitalismo? É o seguinte, lei de oferta e procura. Uma dinâmica básica. No supermercado, lá tem muita água, pouca gente querendo comprar, a água é barata. No estádio, tem pouca água, muita gente querendo comprar, a água sobe. Então, a lei de oferta e procura. Quando você tem muito sobre um produto e pouca procura a respeito daquele produto, o preço cai. Quando você tem muita demanda, né, muita gente querendo comprar determinado produto e tem escassez dele, você tem a possibilidade de valorização. Então, imóvel, mesma coisa. E o melhor, quando eu compro imóvel na planta, o meu ganho é maior do que quando eu compro imóvel à vista. Então, vamos lá, só para citar um exemplo aqui. Vendemos uma sala comercial, R$ 8.000 um metro quadrado, já estava acima do preço de mercado, eu vou explicar a respeito disso. O mercado estava trabalhando 6, a gente vendeu a 8 no lançamento. A gente revendeu ela a 12.500 na entrega, 12.500. E eu pedi pro chat GPT, aí aqui hoje em dia é muito fácil, né? Você tem um chat GPT, você não precisa nem fazer conta. Antigamente a gente ficava batendo isso na calculadora, não preciso mais. Falei pro chat GPT, por quanto que eu comprei, pedi para ele corrigir o índice de NCC durante o período da obra, pedi para ele calcular, tirar, né? No caso aí, a seção de direito e a comissão. Ainda assim, a gente teve um lucro, se eu não me engano, foi de 87% sobre o valor aplicado, sobre o que a gente desembolsou. Eu tenho cliente que começou comprando um lote, dando R$ 30.000 de entrada, vendeu, ganhou R$ 100.000, comprou um apartamento de 160 metros quadrados,
depois ele foi pagando durante a obra, ele vendeu, ganhou 280 e ele comprou uma cobertura depois, dando uma cobertura de 1.800.000 e ele deu esses 280 de entrada. Ele começou com 30 mil, foi fazendo o ciclo, o giro, e aí chegou na cobertura. A cobertura hoje dele está estimada em 4 milhões de reais. Começou com 30 mil reais. 30 mil reais. Ah, é sempre assim? Não, não é sempre assim, não. Isso foi um caso. Mas é claro que depende muito. Então, a primeira coisa, antes de falar categoricamente sobre uma coisa, toda pessoa que fala categoricamente, toma cuidado. Toma cuidado. Todo mundo que fala assim, é assim, é assim. Não, não, não. Toma cuidado. Primeira coisa, compensa comprar imóvel à vista ou financiado? Depende. Quanto você tem de dinheiro, quanto você consegue girar o seu dinheiro, quanto você consegue dinheiro do banco, depende de um monte de variáveis. O problema é que hoje em dia na internet, para poder gerar polêmica, gerar buzz e fazer com que as pessoas se comuniquem com você, as pessoas estão afirmando as coisas categoricamente, de maneira até displicente. E eu acredito que a partir de agora o Lucas vai ter um pouco mais de zelo na hora de falar a respeito disso, de qualquer outra coisa, mas não é só pro Lucas, eu acho que de modo geral a gente tem que ser mais responsável com os cortes, com o que a gente posta na internet, porque isso vai cristalizando e tem muita gente que acredita cegamente e depois elas começam a replicar isso de maneira ininterrupta. Então, assim, primeiro, as pessoas que vendem, e aí eu falei, eu tive num podcast do Felipe Furtado, que foi até quem propôs o debate, me perguntou qual que era o principal problema do mercado imobiliário. E eu falei, o primeiro problema do mercado imobiliário é a forma como os corretores de lançamento vendem lançamento prometendo com promessas de ganho. Isso não existe. Você não pode fazer isso. Ah, compra hoje, vende daqui em outubro e vai ganhar tanto. Isso não existe. Você não pode prometer isso. A CVM, Conselho de Valor Monetário, proíbe que você faça isso. Não faça isso. Porque não tem como você prever. Você tem como fazer uma estimativa de ganho. O imóvel, ele tem uma característica, ele é seguro e ele é rentável. Mas ele não é líquido. Então você tem que tomar cuidado, até para quem vende. Porque imagine, eu vi uma situação uma vez onde o cliente ele tinha condição de comprar um apartamento, só que a entrada dele era muito alta. E aí o corretor convenceu ele a comprar 2 apartamentos, e aí ele ia revender um outro. Logo em seguida, assim, porque a demanda estava grande, ele falou, ó, por conta da demanda, vai ser interessante você revender e ganhar um dinheiro com isso aqui. Só que, por acaso, ele não conseguiu, né? Por quê? Porque era um prazo muito curto. Como que eu oriento os meus corretores, como que eu oriento meus clientes para comprar imóvel? Tem um ciclo do imóvel, qual que é? Melhor momento para comprar. Pensa assim, ó, ele faz assim, ó, de venda. O imóvel ele faz assim de venda. Como que é? Lançamento, tem muito esforço de marketing, tem muita gente ofertando o produto tá hypado, é novidade, condição de pagamento, tudo mais, e aí tá todo mundo ofertando. Esse é o primeiro pico de venda, o lançamento. Lançamento pré-lançamento, melhor momento que tem para comprar. Depois que passa esse período, a curva de venda ela cai muito. Ela baixa junto com a fundação do imóvel. Quando começa a cavar ali o buraco para poder colocar a primeira estaca, já começa a dificultar ali as vendas. E aí, de repente, esse prédio vai, até o momento que passa a primeira mão de tinta. E parece que apareceu o prédio ali do nada. Você estava ali passando, de repente, esse prédio apareceu aqui do nada. Tem 36 meses que o pessoal está lá fazendo ele, mas você só vê depois que pinta. Depois que pinta, começa a aumentar um pouco mais a velocidade de vendas. Aí aquele platô, sai daquele platô e começa a entrar numa curva de velocidade de vendas maior. Mas o bom mesmo, o que é? Porque você tem que entender a dinâmica, já que você vai investir, entenda a dinâmica. Você vai fazer vai comprar um imóvel. Na hora do desligamento com o banco, tem gente que não vai conseguir. Você parou, perdeu o emprego, nome sujou, acontece várias coisas, né? Então, acontece, eventualmente, das pessoas não conseguirem desligar com o banco. Volta para a incorporadora, o lucro dela está ali, nas últimas unidades. Então, ela abre ali uma nova possibilidade de negociação interessante. Então, os dois melhores momentos de venda e também de compra estão exatamente nesse momento, né? Entrega e também no lançamento. Depois que o pessoal começa a mudar, então dá ali uns 6 meses ali, o pessoal faz financiamento, armário, e aí começa as mudanças. 6 meses mais ou menos começa a ter interação dentro do condomínio, né, dentro do empreendimento. Depois que passa esse período, a primeira coisa que você faz quando você muda para uma casa nova é convidar as pessoas que você gosta. Você convida primo, parente, vizinho, irmão, um monte de gente para poder conhecer sua casa nova. E as pessoas começam a interagir. E o próprio
o próprio consumidor, o próprio morador, ele sai apresentando o empreendimento. E aí as pessoas começam a perguntar, tem imóvel aqui, tem imóvel aqui? Essa hora que acelera as vendas muito, porque pessoas do mesmo extrato social começam a conviver naquele empreendimento e aí começa a buscar. Quando acaba pela incorporadora, a incorporadora tem um poder de negociação maior que você. Quando acaba pela incorporadora, aqui vem o melhor momento, aqui é a explosão de valorização. Então, o que eu aconselho meus clientes? Compra para tentar vender 5 anos. 1 ano depois da entrega, mais ou menos. Você tem que ter capacidade de carregar o imóvel, né, nesse período. Então, pagar todo o fluxo de obra, financiar, talvez ali colocar um armário, se você tiver condição, alugar ele durante 1 ano, vai te fazer uma receita, um investimento, né? Investimento é tudo que você aplica e volta alguma coisa para você. Então, vai ter um retorno para você, ao mesmo tempo que você vai poder esperar que acabe as unidades e o nível de rotatividade, interação com o empreendimento e o desejo por ele aumente muito. Então, acontece de ter um pico de valorização aqui nesse momento. E aí é o melhor momento para você vender. E aí, quando você faz isso, mas então quer dizer que eu posso vender daqui 5 anos. Não, não. Você tem que estar preparado para vender daqui 5 anos. Pode ser que daqui 6 meses você receba alguma oferta. Isso acontece. Tá? Daqui 6 meses você recebe uma oferta que te agrade, que está dentro do que você estava prevendo. Beleza. Eu geralmente, quando vou comprar imóvel, eu falo assim, vou entrar a tanto e vou sair a tanto. O que valorizou daqui para lá, eu não me preocupo. Não me preocupo. Fala, vou comprar R$ 1.600 o lote, vou vender... Não, eu vou comprar 800 e vou vender quando chegar em 1.600. Depois o lote foi para 3.000, cara, eu tô dentro da margem do que eu estava buscando aqui, tá? Mas eu tenho que estar ciente do que eu vou fazer, o período que eu vou fazer e quanto que eu vou ter que aportar. O que você vai ter que colocar nessa conta? INCC ou CUB, dependendo da sua região. Cessão de direito, vai de 0,5% até 3%, dependendo da incorporadora. Então você tem que ver isso junto com o contrato. Isso aqui vai impactar diretamente na sua rentabilidade. E o custo da transação também. Né? Se for o caso aí, se você for fazer alguma transação corretor, essas coisas, tem que ter o custo disso aí. Por quê? Porque paga sobre o valor total. Mas mesmo assim, eu vou te contar um segredo. Dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Não é um investimento, não. É um puta investimento. É um investimento que quando você faz as contas e você tira tudo isso e você tem um imóvel, ponto, projeto, planta, preço e plano de pagamento. Quando tudo isso aqui está bem alocado e tem uma demanda boa para a sua região, eu vou te falar, é um puta investimento. Conheço pouquíssimo, quer dizer, eu não conheço nenhum investimento que remunera tão bem quanto isso. E aí eu vou te falar que não são todos os imóveis que fazem isso, mas faz muito, muito. Sobre o que você aporta, sobre o que você aplica, sobre o que você desembolsa, mesmo pagando INCC. Dá uma valorização surpreendente. Então, meus queridos, foi até bom isso aqui, porque eu já queria vir aqui para o YouTube, já queria começar a me posicionar aqui, tem muita coisa que eu acho que são ditas aí que eu posso contribuir, tem muitas informações sobre o mercado. Então, se você gostou, compartilha com o seu amigo, curte, comenta, dá uma hypada aí, tem um botão aí que chama hypar, já se inscreve no canal, porque aqui, meu irmão, aqui eu vou passar conteúdo de verdade para vocês, beleza? Beijo, sucesso para vocês e a gente se vê.